as crianças vão lá enquanto os pais abrem. Está ali o Isaac olhando para mim e fazendo assim. Amém? Êxodo capítulo 15. A partir do versículo 22. Na versão NVT. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sul. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Paizinho, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, e não só ouvir, Deus, mas para compreender, para entender, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração nessa noite, trazendo revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui com uma palavra rema, Deus, sobre nós. Que possa nos dar, Deus, uma direção, um destino, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, colocamos as nossas vidas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre uma parte da trajetória do povo de Israel, né, de quando eles saíram lá do Egito em direção à terra prometida. E em muitas coisas nós vemos essa trajetória deles, nós conseguimos ver as nossas vidas aqui, né, nessa trajetória. Assim como nós estávamos falando hoje pela manhã na escola, né, de crescimento, que por sinal nós iniciamos um novo livro hoje, e para quem quiser iniciar ainda dá tempo, porque depois perder muitas aulas vai penar. Um pouquinho, porque não vai entender do assunto, né? E nós iniciamos os livros do primeiro módulo, né, que eles são livros mais teóricos, então você precisa, né, comparecer nas aulas. Então, semana que vem ainda você vai ter a sua chance de estar crescendo juntamente conosco na escola de crescimento, amém? Mas nós estávamos comentando lá hoje de manhã que a Bíblia toda, desde Gênesis, né, da criação, porque às vezes a gente fala assim, mas Jesus não era nascido no Antigo Testamento. Ele não era nascido, mas ele já existia. Então, tudo que você vai ver no Antigo Testamento, ele vai apontar para Jesus, para a obra da cruz, para a obra redentora, para as nossas vidas sendo perdoadas, redimidas e compradas pelo Senhor. E não é diferente aqui nessa história, né, do povo de Israel. Na verdade, ela tem muito, mas muito a ver com a nossa trajetória aqui na terra, em direção
a nossa terra prometida, que é a eternidade. E nesses versículos, né, que a gente leu de Êxodo 15, o que estava acontecendo aqui? Vamos nos situar aqui na história. Os israelitas tinham saído já do Egito, e eles tinham acabado de viver aquele grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Então, eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, chegaram lá do outro lado, entoaram cânticos de gratidão e louvor ao Senhor. E eles estavam muito felizes por isso, por esse milagre, porque o Senhor tinha resgatado eles lá da escravidão do Egito. E eles estavam assim, felizes, né, com tudo aquilo que o Senhor tinha feito e estava fazendo. Né? Eles estavam assim maravilhados, porque das 10 pragas colocadas, né, lá no Egito, nenhuma delas alcançou eles. Então, o Senhor livrou ele de todas essas coisas. E eles estavam, né, felizes com isso. Só que aí, aqui, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles continuaram um caminho no deserto. E a palavra de Deus fala, né, aqui no versículo 22, né, que Moisés conduziu o povo de Israel, né, pelo Mar Vermelho, no deserto de Sur. Então, eles caminharam o deserto por mais 3 dias, sem encontrar água. Queridos, nós dependemos mais da água para sobreviver do que do próprio alimento. E eles caminharam aqui 3 dias sem água, num deserto extremamente quente. E eles estavam, né, cansados e exaustos. E eles começaram a falar com Moisés, a reclamar. O que nós vamos beber, Moisés? O que vai acontecer com a gente? E eles chegaram a um lugar chamado Mara, e lá eles encontraram água. E aí imagina a felicidade, né, daquele povo que encontrou água no deserto. E aí eles foram provar da água, e a água, ela estava amarga. Não tinha como utilizar. Não era boa para o consumo. E aí que as reclamações vieram. O que a gente vai fazer? Por que você trouxe a gente para cá? Né, todas aquelas murmurações que a gente já, né, conhece. E aí eles chamaram, né, mesmo aquele lugar de Mara por conta das águas amargas daquele lugar. E a gente vai ver aqui que nós, na nossa trajetória, nós também passamos por algumas coisas que o povo também passou. Né? Então, a gente vê que os israelitas, eles saíram, né, do Egito, eles começaram a viver muitos milagres, né? Eles viram as pragas, os livramentos, celebraram ao Senhor, mas, né, tiveram algumas intercorrências também. Então, a gente vai ver aqui que a saída do Egito do povo de Israel, a saída deles daquele lugar vai simbolizar hoje nas nossas vidas a nossa salvação, a nossa conversão a Jesus, na verdade, né? Nós fomos salvos por eles, mas vai simbolizar aquele momento da nossa conversão, quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, quando a gente se converte a Ele. Então, a saída do Egito vai representar aqui a nossa conversão, quando nós aceitamos Jesus, quando nós fomos tirados, né, daquele ambiente de escravidão do pecado, onde nós nos encontrávamos, e fomos libertos das garras das trevas. Né? E aí a gente tem aquela alegria da salvação, que lindo que maravilhoso é viver, que maravilhoso é ser perdoado. Por mais que eu tenha feito coisas terríveis, mas a gente descobre ali na conversão o amor do Senhor, e aquilo aquece o nosso coração, e a gente fala, eu nunca mais vou sair daqui, desse lugar, porque é esse lugar que eu preciso estar. E a gente queria pedir para os meninos colocarem aqui Colossenses 1:13.
para eu poder ler aqui com vocês. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então, foi isso que Jesus fez por nós, né? Então, a nossa saída do Egito é isso. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino. Jesus fez isso por nós. Né? Então, quando você for ler a sua Bíblia, que você vai ver o povo saindo do Egito, né? Lembre da sua vida, de onde você foi tirado, de onde você foi resgatado, porque Jesus te resgatou foi da escravidão, do pecado, das trevas. E hoje você pode viver no reino do Senhor, amém? O deserto, né? Eles andaram no deserto. E o deserto, ele vai representar a nossa caminhada para a terra prometida, que é a vida eterna. O deserto, ele não é o fim, ele é o meio do caminho. Amém, queridos? O deserto não é o fim, mas a gente precisa passar por ele. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Se você estiver anotando também, você pode anotar. Oséias 2,14. Contudo, eu a conquistarei de volta, ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Né, aqui fala, né, de quando o Senhor ele nos atrai para si, né, nos levando ao deserto para nos falar com carinho. Quantas vezes nós já ouvimos a voz do Senhor no deserto, nos nossos desertos, né, quando a gente passa. E esse deserto, né, ele é o meio do caminho, ele não representa o fim. Então, se você tem passado, né, por deserto, né, não pense que é o lugar onde você vai ficar. O deserto não é um lugar de morada nossa, é um lugar de passagem, né, onde a gente está caminhando. E aí no deserto, muitas vezes você tem aqui essa empolgação, como o povo chegou e descobriu que tinha água. Uau, agora nós encontramos água. E aí, de repente, né, faz pom, pom, pom. A água não dá para beber. Mas nessas horas, queridos, nós podemos vivenciar os milagres do Senhor. Então, as águas de Mara, elas vão representar na nossa vida o amargor da vida do cristão. As lutas, as dificuldades, as tribulações, as enfermidades, aquilo tudo que a gente passa, né, e que às vezes você pensa até que é uma coisa boa, mas quando você vai ver, aquilo não está sendo bom para você. Mas a gente tem que entender que Mara também não é um lugar que a gente vai viver ali. É também um lugar de passagem, porque a nossa terra prometida é a eternidade, amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 17, a gente vai ler aqui, olha. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Querido, acho lindo, porque ele, assim, a gente está passando por tantas dificuldades, e ele fala assim, as suas lutas pequenas e momentâneas, né, são leves e momentâneas tribulações, né, que diz outra versão, são leves e momentâneas tribulações. Às vezes eu tenho que ficar repetindo isso, para eu acreditar que são leves e momentâneas, leves e momentâneas. Então, essas coisas vão acontecer, né, durante o nosso caminho, né, durante o caminho da nossa vida cristã. Mas a gente teve aqui um acontecimento em Mara que foi muito importante para o povo. Moisés, né, Deus mostrou lá para Moisés, e né, lá no versículo 25 de Êxodo, ele fala, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água e ela se tornou boa para beber.
Queridos, qual é a base científica para isso? Porque eu, pesquisando aqui sobre as águas de Mara, diz que ela era amarga por conta de alguns minerais que fazem parte, né, da composição lá da água. E ela não... alguns minérios, na verdade, não minerais. E ela era imprópria para o uso. Mas qual é a química que tem num pedaço de madeira entrar na água que tem minério e cientificamente, para mim não faz sentido. Não faz sentido. Mas existem coisas que Deus quer nos mostrar. Né? A gente vê, meu Deus, eu estou aqui agora, eu encontrei água, mas isso não vai funcionar para mim. E o que eu vou fazer? E aí uma coisa tão simples, que é um pedaço de madeira. Algumas versões falam arbusto, outras falam galho de árvore. Algo simples que está jogado no chão faz transformar aquela água numa água potável, numa água boa para ser consumida e para hidratar o corpo, para matar a sede, né, e vai fazer bem para nós. E quando a gente fala de madeira, o que vem na sua mente? Quem que se utilizou de um madeiro para poder nos beneficiar? Jesus é aquele que se utilizou do madeiro para purificar as nossas vidas. Assim como as águas de Mara foram purificadas pela madeira, Jesus utilizou do madeiro para purificar as nossas vidas. Você vê como tudo faz sentido do Antigo Testamento com o Novo Testamento? Como tudo que tem no Antigo Testamento aponta para Jesus? Tudo que tem lá, tudo que tem aqui na palavra de Deus, aponta para a obra redentora de Cristo. Glória a Deus por isso. Então Jesus passou pelo madeiro para nos trazer salvação e a purificação dos nossos pecados. Hoje nós podemos ter uma vida pura e santificada através de Jesus. Uma cruz de madeira normal, ela não tem... Você pode falar assim, eu carrego aqui, eu ponho aqui uma cruz e tal, como símbolo. Mas assim, a cruz é um símbolo de morte. E você não precisa carregar ela com você, porque Jesus já fez isso. E hoje, nós temos a vida que Ele nos trouxe, que Ele conquistou por nós através da cruz. Amém? Então, nós vamos, depois disso, né, Ele fez uma prova de fidelidade com o povo, né, lá em Mara ainda, né, depois desse milagre, Deus falou algumas coisas com o povo para que, né, o povo permanecesse firme na presença de Deus. E aí, lá no versículo 27, né, de Êxodo 15, ele fala: depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Queridos, eu estava conversando com a pastora Keila essa semana, e aí, né, a gente estava falando algumas coisas sobre a palavra, e aí ela trouxe a direção, né, sobre essa palavra aqui que está sendo ministrada. E que bênção foi poder estudar isso. Que bênção foi poder ver cada um desses pontos. Nós tivemos aqui reunião com os nossos pastores no sábado, reunião dos discipuladores, em que eles ministraram sobre as nossas vidas, as fontes que existem, as fontes que jorram, né, vida. E eles ministraram 12 fontes sobre as nossas vidas, né, a vida dos discipuladores. E, consequentemente, isso vai chegar a alcançar a sua vida. Se você estiver numa célula, isso vai alcançar a sua vida também. Se você não estiver numa célula, como diz o paraense, te abicora, tá? E manda ver. Te abicora e procura aí um discipulador, faça parte de uma célula, né? Isso é bênção para as nossas vidas.
Então, nesse versículo, a gente vê que eles saíram de Mara e foram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Samu, a foto está aí? Vamos ver se dá para a gente ver. Eu fui pesquisar como que é hoje, essas fotos, como que é. Os meninos podem apagar aqui a luz só para a gente enxergar direitinho? Não sei se dá para ver muito bem, porque fica esticado assim. Mas olha só como que é o lugar hoje. Isso aqui é no deserto. O deserto onde normalmente você tem areia e mais um pouco de areia. E aqui você tem uma lagoa, um lago, e cheio de árvores, de palmeiras plantadas. E a gente pensa assim, fala, meu Deus, como que um negócio desse pode estar lá no meio do deserto? Pode acender, obrigada, viu, gente? Mas Deus, Ele prepara todas as coisas. Como a gente tem conversado, falado aqui, o deserto ele não vai ser um lugar de moradia, vai ser um lugar de passagem. Mas Deus, Ele prepara, no meio de um deserto, um oásis desse, para que a gente possa receber as fontes das fontes dele e do refrigério da sombra daquelas palmeiras. Queridos, como é tremendo o agir de Deus e o cuidado de Deus com cada um de nós. Quando a gente para de ficar só falando, mas eu estou no deserto, mas eu estou no deserto, mas eu estou no deserto, a gente encontra um lugar desses, e se a gente não tiver o nosso coração grato ao Senhor, a gente ainda vai lembrar que está no deserto, mas Deus preparou um oásis para a gente no deserto. Olha que tremendo. Então, se você tem passado aí nos desertos da sua vida, que é a vida cristã, porque a gente precisa passar por esses lugares, porque como a gente conversou na célula há umas semanas atrás, o difícil não é sair do Egito, o difícil é tirar o Egito de dentro de nós. Queridos, quantas coisas mundanas a gente tem dentro de nós e que precisam ser arrancadas. E se a gente não passar pelos desertos, elas vão continuar lá. E como diz Max Lucado lá no livro Simplesmente como Jesus, ele diz assim, que Deus nos ama da maneira que nós somos, mas Ele se nega a nos deixar da maneira que estamos. Ele quer que nós sejamos transformados a ponto de sermos simplesmente como Jesus. Simplesmente isso. Então, amados, o deserto, ele é um lugar de passagem, mas nós temos o cuidado de Deus conosco. Então, hoje, o Senhor te trouxe aqui, porque hoje você veio para Elim, queridos. Hoje você está aqui, e esse lugar, para mim e para a sua vida, é Elim. Hoje o Senhor preparou um oásis para nós, para que nós pudéssemos sair daqui mais tarde e desfrutar, porque esse oásis aqui também não é o nosso lugar de parada. A gente precisa continuar. Ai, mas é tão bom amarrar. Imagina só, você colocar uma rede aí entre essas palmeiras. Gente, isso é de Deus. Mas a gente precisa levantar e continuar, porque esse não é o nosso destino final. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de nós estarmos em Elim nessa noite, amém? Então, hoje nós estamos em Elim, e essas 70 palmeiras, que tinha aqui, é a sombra no deserto. E aí a sombra, ela vai significar um refrigério de Deus na nossa vida, um descanso. É aquele tempo em que a gente pode assim parar um pouquinho, respirar fundo, descansar em paz, porque a gente está vivendo o cuidado de Deus. Então, hoje, você está aqui para ter esse descanso, para receber esse descanso do próprio Deus. Só que a intenção do Senhor não é que a gente só fique ali embaixo de sombra e água fresca, não.
A intenção é que nós sejamos uma palmeira para alguém que está no deserto. Amém, queridos? Então, muitas vezes, você vai ser o refrigério e o descanso de alguém que está passando por um deserto. Hoje você vai receber o seu refrigério, o seu descanso, mas você vai sair, né, desse oásis maravilhoso e você vai levar para outras pessoas. Nós estamos agora, né, no mover de novas casas de paz. Em nome de Jesus, que o Senhor traga que essas casas sejam abertas, para que a palavra de Deus, o reino de Deus seja levado. E você, quando chegar dentro dessas casas de paz que forem abertas, você vai ser uma palmeira naquele lugar, levando descanso, refrigério do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. E as 12 fontes aqui, né? Tinham 12 fontes. Uma para cada tribo. Deus tem uma fonte para cada um de nós. Porque Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele tem uma fonte para cada um de nós. 12 fontes que brotam. Eu vi alguns vídeos, né, do pessoal que vai para Israel, lá, que passa no Egito, né, no deserto. E eles levam... Gente, ela brota assim, ó, da areia. E aí fica borbulhando. É lindo. Porque a gente vê como que num lugar que normalmente não tem vida, mas o Senhor faz brotar, lá no meio do deserto, fontes de águas. Queridos, nós fomos, né, como eu falei, nós fomos ministrados, né, aqui pelos pastores, com 12 fontes de água. Mas hoje eu vou falar aqui para vocês de 3 fontes. E nós vamos também receber isso do Senhor nessa noite. E você vai estar durante a semana proclamando que você recebe essas fontes do alto. Que a cada dia você vai estar recebendo das fontes do Senhor, para que nós possamos ser totalmente saciados, para que a nossa sede seja saciada e para que a gente possa também encher, né, as nossas vasilhas aí, para poder dar continuidade no caminho que nós precisamos seguir. Então, a primeira fonte que eu quero falar para você são as fontes revigorantes. Amém? Queria que você abrisse em Salmo 84, no versículo 6. Salmo 84, versículo 6. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Você recebe isso na sua vida, queridos? Quantas vezes nós precisamos ter forças revigoradas? Precisamos ser revigorados pelo Senhor. Porque eu não sei para você, mas, gente, esse negócio, nossa vida está muito corrida, né? É um corre para cá, um corre para lá, é um corre para cima, um corre para baixo. E quando você vê, muitas vezes você desempenhou muita força e você não conseguiu fazer muitas coisas que eram para ser feitas. E nós precisamos ser revigorados no Senhor. Quando nós passarmos pelo choro, o vale do choro, que todos nós passamos, né? Por esse vale do choro. Ele vai se transformar num lugar de fontes revigorantes. Então, se você tem passado, querido, pelo vale do choro, creia que isso vai se transformar numa fonte revigorante para a sua vida. Amém? A segunda fonte é a fonte de ânimo. Colossenses capítulo 4, no versículo 11. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão
que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Então aqui, o autor estava falando que os que estavam junto com ele estavam sendo como fontes revigorantes. Por isso que nós não podemos parar de frutificar, queridos. Por isso que nós não podemos parar de levar a palavra de Deus. Porque eles serão cooperadores no reino de Deus, juntamente conosco. E eles serão fonte de ânimo. Você não pode parar de frutificar e de levar a palavra de Deus. Porque quando você estiver desanimado, você vai ver que vale a pena passar por tudo aquilo que a gente passa. Porque a palavra de Deus está sendo estabelecida na vida de pessoas. Vidas estão sendo transformadas. E eles estão se tornando cooperadores no reino de Deus. Então isso é uma alegria muito grande. E nós não vamos parar por conta dos nossos desertos pessoais. Amém? Porque hoje você está onde? Onde você está hoje? Em Elim. Você está em Elim hoje. Nesse lugar, onde você vai ser revigorado. Vai encontrar descanso. Vai encontrar um vigor para a sua alma. Vai encontrar ânimo para as suas forças. Amém? E a terceira fonte é a fonte de amor. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Aqui ele diz, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então, por mais que você pense que não, aí dentro do seu coraçãozinho existe amor. Amém? Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o amor de Deus no seu coração. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você precisa receber, porque é através da ação do Espírito que nós temos e vivenciamos o amor de Deus. Amém? Então, como que eu faço para receber o Espírito Santo? É o batismo? Não somente o batismo, é você fazendo uma aliança com Deus. Quando você abre o seu coração para Jesus, você recebe o Espírito Santo para poder testificar com o seu Espírito as coisas de Deus. Amém? Então, essa fonte de amor, ela vem de Deus, sobre os nossos corações. E quem tem o Espírito Santo, quem tem esse amor derramado dentro dos seus corações, é natural que esse amor, ele transborde na vida de outras pessoas. Então, é isso que você vai fazer na sua nova casa de paz. Amém? Você vai transbordar o amor do Senhor naquele lugar. Querido, eu quero que você imagine a sua vida como sendo uma extensão do amor de Deus. O amor de Deus, essa fonte sendo derramada, a fonte do amor sendo derramada na nossa vida e passando por nós e saindo de nós. Amém? Você consegue se imaginar assim? Essa fonte vindo do Senhor até alcançar outras vidas. Então, se enxergue dessa forma, queridos. Hoje nós estamos aqui nesse lugar, o Senhor nos trouxe para cá, porque todos nós precisamos de um descanso, de um refrigério e de receber das fontes do Senhor nas nossas vidas. Amém? E para a gente finalizar, eu queria que você abrisse em João 7:37. João 7:37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando você for para o seminário, você vai aprender que algumas promessas nós já recebemos, que é o já, e ainda não. Aqui ainda não havia, Jesus ainda não havia sido glorificado. E eles não tinham ainda recebido o fluir dessas águas, porque o Espírito Santo não tinha sido dado ainda. Mas agora, o Senhor Jesus já foi glorificado e esse fluir dos rios de águas vivas, através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, estão disponíveis para nós. Amém? Então, se você tem sede, como diz aqui, vem, no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É isso que Jesus diz hoje, para mim e para você. Se você tem sede, você está passando no deserto, está difícil para você? Porque tem hora, gente, que dá vontade de amarrar, fazer a malinha e fugir. Mas quando a gente foge, não adianta a gente fugir, porque os nossos problemas, eles vão junto com a gente, dentro da mala. Não tem para onde a gente quiser ir. A gente precisa aprender a resolver as nossas coisas. Então, venha e beba, né, do Senhor. Mara e Elim, eles estão na mesma região. É lá no deserto. Eles estão não no mesmo lugar, mas na mesma região. Eles saíram de Mara e encontraram Elim. Saíram do lugar das fontes amargas, lá daquele lugar de águas amargas, e encontraram 12 fontes. Saíram daquele lugar onde tiveram que pegar um graveto, um galho, um madeiro, e foram para o lugar onde tem árvores. Então, fica na mesma região. Por isso que eu te falo, querido, se você estava a ponto de desistir, anda mais um pouquinho, porque você vai encontrar as fontes e as palmeiras. Amém? Não desista, não desanime pelas águas amargas da sua vida. Todos nós passamos por esses momentos. Se você for conversar, essa semana estive na escola de música e conversando com mais 2 mães. E aí, mãe, quando se reúne, fala de quê? Dos filhos. Aí ela falando daqui, outra falando dali. Vai lá também na tua casa acontece isso. Falei, pois é, lá em casa também tem essas coisas. Porque aí a gente vai ver que nós não estamos sozinhos, e isso é normal natural em todo lugar. Querido, as nossas lutas também, todo mundo tem as suas. Todos nós temos. Mas nós não vamos desistir, amém? Nós não vamos desanimar por conta das águas amargas. Nós vamos viver o milagre da transformação. E nós vamos prosseguir até encontrar esse oásis no deserto. E nós vamos prosseguir também, porque esse não é o nosso fim. Nós vamos continuar. Desfrute nessa noite do refrigério, mesmo em meio das lutas. Então, profeticamente, queridos, hoje o Senhor nos trouxe a Elim. E eu queria, assim, com toda a fé e com tudo aquilo que há no meu coração, porque, queridos, eu fui muito ministrada por essa palavra. Eu acho que eu vou ter que pregar para mim durante mais uns 15 dias isso, porque às vezes a nossa mente sabe o que tem que fazer, mas o nosso coração, ele crê mais ou menos. E nós precisamos permanecer nisso. Permanecer. Receba dessas águas e seja você uma fonte que jorra para a eternidade, jorra para a vida. Se você hoje tem sede, eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero te convidar a sair de Mara, onde você está,
e vir até Elim, para receber do Senhor esse descanso, para receber esse refrigério, para encontrar essa sombra no meio do deserto e receber. Então você pode estar em Mara aí, onde você está é Mara. Você está vivendo, provando das águas amargas. E você vai sair profeticamente do seu lugar. E você vai vir aqui no altar do Senhor. E vai falar: Senhor, eu cheguei em Elim. E eu quero hoje desfrutar da sombra do Senhor. E eu quero beber dessas fontes para revigorar a minha vida. Eu quero beber essas fontes para tirar todo o desânimo de dentro de mim. E eu quero receber essas fontes para que o amor do Senhor transborde na minha vida, a ponto de eu passar isso para outras pessoas. Amém? Então, enquanto a música toca, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui ao altar do Senhor. Amém? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
a vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh Deus, olha, Senhor, para cada irmão, Senhor, que está aqui. Alguns estão dizendo no seu coração: Deus, eu não aguento mais andar no deserto. Eu não aguento mais viver, Senhor, da maneira que eu tenho vivido. Mas hoje o Senhor nos trouxe para cá para renovar as nossas forças. E as fontes do Senhor estão nesse lugar. O refrigério do Senhor é sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa ministrar isso realmente no nosso íntimo e que nós possamos viver o que a Tua palavra diz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser renovados pelo poder do nome de Jesus, pelo Teu sacrifício, Deus, naquela cruz, que hoje, Senhor, nos traz, Senhor, salvação, redenção dos pecados, em nome de Jesus. Deus, seja a Tua bênção, Deus, na nossa vida, para a glória do Teu nome, Deus, em nome do Senhor Jesus. Querida, eu só quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite que queira fazer sua aliança com Deus, que disse assim: eu ainda não tenho o Espírito em mim, porque eu ainda não fiz a minha aliança com Deus. Se você quer fazer sua aliança com Deus ou quer renovar ela, andou por caminhos bem tortuosos e hoje quer renovar a sua aliança com Deus, você pode levantar sua mão, a gente vai orar por você. Existe alguém que quer fazer essa aliança com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos receberam essas fontes na sua vida? Quantos estão revigorados pela fé? Quantos estão com ânimo pela fé no Senhor? Quantos estão transbordando do amor de Deus? Aleluia. Levante sua mão para o alto. Senhor, obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu mover no nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua ação. Oh, Deus, ativando essas fontes dentro de nós. Nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, porque o Senhor é Rei, o Senhor é justo, verdadeiro e fiel. Senhor, muito obrigada por todas as coisas. Continua a ministrar no nosso coração, Senhor. Deus, no restante dessa noite, vem trazendo, Senhor, ânimo na nossa vida, vem trazendo vigor, Senhor, onde nós estamos, ó Deus, desfalecidos, vem derramando amor, Senhor, onde nós estamos ressecados pela vida, Pai, porque nós cremos que as Tuas fontes estão dentro de nós, pela presença do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho, nós colocamos a nossa semana diante de Ti. Cremos no Teu poder e na Tua força, Senhor. Pai, nós cremos nas promessas do Senhor para a nossa vida. E nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar conta de cada passo, de cada decisão que nós tivermos que fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos direcione, que o Teu Espírito abra caminhos, que o Senhor abra portas, Senhor, que o Senhor feche portas que nós não precisamos passar, que o Senhor esteja, Deus, limitando tempos que já são para serem encerrados. Oh Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa semana, Senhor, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam. Pai, em nome de Jesus, nós proclamamos uma semana de paz, uma semana do Teu agir, uma semana de curas, Senhor, uma semana de ânimo, vigor e amor na nossa vida, pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Quantos creem, dão amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Tu és Olha, querido.